Olá, amigos. Olá, amigas. Vocês ouvindo esta música, a gente se pergunta, não é? Será que existem pessoas que já nascem serenas? Ou é um exercício de perseverança e desafio? Nós sempre nos perguntamos que quando nós vemos uma pessoa muito serena, muito tranquila, nós ficamos, nossa, como eu gostaria de conseguir isso. Então hoje nós vamos trabalhar o tema, o ser e a serenidade. É possível ser sereno no caos da cidade? Nós fazemos 1000 coisas ao mesmo tempo e quanto mais ocupadas as pessoas, mais se sentem importantes, né? Então, isso as pessoas acabam acumulando muitas coisas para se sentirem importantes. Muitas vezes não é nem para os outros, mas para si próprio. Nossa, como eu sou ocupado, como eu tenho tanta coisa a fazer. Isso é uma necessidade de autoafirmação que o ser tem, né? Mas muitas vezes a pessoa inicia e não conclui. Quantas vezes você compra um livro, não consegue ler? Quantos livros você tem em casa que você começou e não terminou? Músicas que você escutou há muito tempo e não teve mais tempo. Então o mundo, apesar de tudo, neste momento, agora que nós estamos no isolamento, mas mesmo assim a gente tem muitos estímulos exteriores e interiores. Então, muitas vezes a pessoa diz, nossa, não tenho tempo, eu sou muito ocupado e acabo atropelando as coisas. Então, como ser sereno? Como ser sereno no seu mundo interior e no mundo, apesar de todo o barulho externo, de todos os estímulos, nós precisamos ter serenidade interior para ter serenidade no mundo. E aí nós nos recordamos de que Jesus nos diz em João 14:27, a minha paz eu vos dou, mas não vos-la dou como a paz do mundo. É uma paz diferente, é uma paz conquistada, uma paz sedimentada que faz com que diante de todos os problemas, vocês se recordam de como Jesus ele se manteve sereno em todos os momentos de sua vida, que ele nos deixou esse grande exemplo. Nos momentos onde ele foi acusado, no momento onde ele, no Calvário, durante toda a paixão que ele, os apupos da multidão, diante de Pilatos, tudo a serenidade com que ele se manteve. É essa serenidade e essa paz que ele, sendo nosso modelo e guia, nós precisamos conquistar. Herculano Pires, no livro O Ser e a Serenidade, ele nos diz o seguinte: o homem é um alienado na precipitação. Ele se entrega ao mundo e se perde na mundanidade. A alienação mundana o afasta de si mesmo e de Deus, porque muitas vezes essa inquietude nos afasta de nós mesmos, do nosso silêncio interior, da paz que buscamos interior. A instabilidade das coisas, a efemeridade, a fragilidade da condição humana geram inquietações, angústia e levam ao desespero. Então, o fogo dos sentidos afasta o homem da serenidade. Então, para ter uma vida serena, o próprio existir, essa subida constante e consciente, ela é uma, como nos diz os existencialistas, essa busca de separar entre a angústia e o medo, compreender a angústia e o medo. As fases iniciais da vida serena, elas começam realmente para que a gente diferencie e faça essa análise entre o desespero e a serenidade. Esse doloroso casulo da luta egocêntrica. Há uma necessidade constante do homem se autoanalisar para esse desapego sucessivo e essa consciência cada vez maior. Quando nós nos preparamos para isso, nós estamos preparando para uma vida serena,
e uma morte serena. Porque é muito importante nos prepararmos para todos os momentos da vida. E a morte serena só pode ser atingida através de uma vida serena. O próprio Pietro Baldi, por exemplo, ele disse para os amigos que ele iria desencarnar 2 dias depois. E ele começou a se preparar, deitou-se e desencarnou. Então, uma pessoa que prepara-se numa vida serena, ela certamente terá essa morte serena. Então, toda existência ectípica é um angustioso ter e reter, que conduz o homem através da ilusão do ter ao supremo desespero de perder esse ter no momento da morte. Então, esse elo existencial que nós nascemos, renascemos de novo, tornamos a nascer, crescer, é uma trajetória, uma espiral constante rumo à evolução. Então, o ser se afirma na morte como uma vida nova, porque como nós temos plena consciência de que aqui é só temporário, que nós estamos num processo de vidas sucessivas, nesse alcance cada vez mais da nossa maturidade enquanto espíritos eternos, essa realização da essência existencial como atualização das potencialidades vitais, elas são como que um virtual desabrochar de novas potencialidades que se projetam ao infinito. Então, o que fazer para alcançar essa serenidade? Será que é preciso a gente ter reclusão, evitar o contato com o mundo, negar o mundo? Então, nós temos uma grande lição do Espírito Protetor no Evangelho segundo o Espiritismo, que nos diz: não creiais, no entanto, que por vos incitar constantemente a oração e a evocação mental, nós vos convocamos a viver uma vida mística, fora das leis da sociedade, onde estáis condenado a viver. Não, viveis como os homens da sua época, como devem viver os homens. Sacrificai-vos às necessidades, mesmo às frivolidades contemporâneas, mas fazei o consentimento de pureza, que vos possa santificar. Então, esse contato com os nossos semelhantes, com a família, com os amigos, no trabalho, na comunidade e sociedade, isso é um crescendo para nós, porque nós vamos estar sempre sujeitos a estímulos, sujeitos a provocações, sujeitos a verdadeiras provas, e essas provas, quando passamos, é que nos dão realmente a coroação de uma vida serena, de uma conquista. Então, isso é muito importante. A vida contemplativa, na verdade, alguns procuram a vida contemplativa, não que isso seja ruim, mas o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz o seguinte: os homens que se entregam à vida contemplativa, não fazendo nenhum mal e só pensando em Deus, têm algum mérito a seus olhos? E vejam que os Espíritos nos diz: não, pois se não fazem o mal, também não fazem o bem e são inúteis. Aliás, não fazer o bem já é um mal. Deus quer que pensemos nele, mas não somente nele, porque deu aos homens deveres a serem cumpridos na terra. Aqueles que se consomem na meditação e na contemplação, nada realiza de meritório aos olhos de Deus, porque sua vida é toda pessoal e inútil para a humanidade. Vejam como nós precisamos desta relação no mundo para que nós possamos ultrapassar essas dificuldades, né? E essa conquista da serenidade, ela vem por uma condição fundamental, que é a caridade, que é a primeira condição da vida serena. Ela é a única e possível essência do ser, uma força interna que aglutina e mantém a relação entre os seres e todo o vasto mundo. A caridade é um verdadeiro rompimento do egoísmo, a primeira e tímida efusão do amor. E o apogeu da caridade é a abnegação do mártir, do santo. Então, nessa condição humana, o ser não se dilui, mas se define através da caridade. E definindo em si mesmo toda a humanidade.
Então, esse momento da caridade é o nascimento do Cristo no coração dos homens, né? Então, amar para saber e saber para amar, isso é extremamente importante. Porque a afetividade, ela nasce e desenvolve-se das relações primárias do instinto. E na dinâmica das necessidades organo-psíquicas, elas definem o homem, definem o ser humano, o amor. Inicialmente, através da convergência sobre si mesmo, que é a extase egocêntrica. E essa lei de inércia, ela acaba fazendo um apego, essa liberdade, apego e liberdade, ele vai ser o amor, como Herculano Pires nos fala, ensimesmado, o amor egoísta, na ciclotimia da vaidade. Mas, pouco a pouco, ele dessa arrogância egocêntrica e autossuficiente, ele vai crescendo num amai-vos e instruí-vos. E isso é possibilitado cada vez mais através desse trabalho da caridade e também através da prece. Porque a prece mobiliza a serenidade. Quando você se equilibra para fazer uma prece, você respira, você fica dentro de você mesmo, você projeta no seu mundo interior a paz. Então, quando eu falo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e repito essas palavras com serenidade, aquilo vai profundamente calando em mim. Porque eu me lembro que ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. Que ele vai fortalecendo uma robusta crença que vai nos dando serenidade. Porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. Realmente nós necessitamos dessa força interior, porque veja, às vezes as pessoas dizem assim, mas é uma ilusão ficar o tempo todo pensando, isso nos dizem os ateus, os nossos irmãos que não acreditam. Ficar pensando em Deus e necessitando de um cajado. Só que nós esquecemos, e eles esquecem, que Deus está no todo, está no universo inteiro e está dentro de mim. Na medida que eu me robusteço na minha fé, eu estou com Deus. Porque Ele está dentro de mim, mas eu preciso buscar, preciso me movimentar. E Jesus, que é essa ponte, ele nos diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Para essa aproximação de Deus. Jesus nos estimula todos os homens na plenitude e na perenidade das relações afetivas com o mundo. Quando ele diz, não sois mais amigos, não vos chamos mais de servos, mas sim de amigos. Porque exatamente existe essa afetividade. Quando nós temos um servo ou uma pessoa que trabalha para a gente, seja que for, né? E aquela pessoa vai pouco a pouco no evoluir se transformando em amigo. E esse amigo, as barreiras que existiam, elas caem. Foi isso que Jesus quis nos dizer, que ele é tão íntimo de cada um de nós que é nosso amigo, o amigo incomparável, que essas barreiras elas caem. Então, a verdade, ele é o caminho porque é a aproximação para Deus. É a verdade porque é a única verdade possível. É a realização ontológica da sua natureza em nós. A natureza divina de Jesus em nós. E é a vida, porque é a vida em sua expressão legítima. Máxima expressão da extase de serenidade. A forma superior de vivência que se possa atingir na Terra. É o Cristo interno em cada um de nós, que nós precisamos para trabalhar nossos traumas e superações, esse complexo ser multimilenário que somos, que é cada um de nós, que somos todos nós, a herança de si mesmo. Nós precisamos trabalhar esses traumas, essas sombras, essas lesões psíquicas que nós temos através do amor, desenvolvendo uma resiliência plena, forte e desabrochando a nossa maturidade espiritual, não é? Então, nós somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual e somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Isso nos diz Teilhard de Chardin no livro O Fenômeno Humano. Então, o amor criador, ainda do Teilhard de Chardin, ele nos diz que tudo procede do amor. Tendo ao amor, tende ao amor e se move para o amor. Então, Deus, que é essa fonte
Esse manancial de energia que nos envolve é o amor criador. E quando nós desenvolvemos essa intimidade, nós adquirimos essa serenidade, que é tudo que nós precisamos para viver em paz, para viver serenamente na Terra e alcançar essa maturidade espiritual que queremos e desejamos.